Olá, bem-vindos a mais um EmpowerCast. Eu sou Flávia Lorenzetti, a host desse podcast que traz para você mais do mesmo, mas nunca o mesmo. A gente traz sempre convidados aqui para te dar um tal de empoderamento, para você trilhar sua jornada com mais prosperidade, mais conhecimento. Então tem um pouco de tudo aqui, desde o esporte, desde a administração. Se você ainda não segue o canal, segue o canal lá no YouTube. A gente está no YouTube e no Spotify. Ativa o sininho para receber as notificações. E hoje eu tô aqui, gente, com uma mulher que é muito especial ela tá aqui. Eu vou contar para vocês por quê. Ela é especialista em fundos imobiliários, acho que já deu para entender, né? Analista CNPI, ex-head de fundos listados no research da XP Investimentos. Antes disso, ela passou pela Sila Brasil como gerente de análise e tendências de mercado imobiliário brasileiro. Formada em Economia pela Universidade Federal de Uberlândia e Engenheira Civil pela Fundação Armando Álvares Penteado. Depois ela fez MBA em Real Estate, que é o famoso mercado imobiliário, pela Universidade de São Paulo, a nossa querida PoliUSP aqui. Estou hoje aqui com Mafê Violati. Muito obrigada, Mafê. Eu que agradeço. Um grande prazer participar aqui hoje desse papo e também ter você me entrevistando, que é uma pessoa que eu tanto admiro. Então, me senti muito honrada em poder participar aqui hoje. Que delícia! Gente, eu trouxe a Mafê justamente porque ela é especialista em fundos imobiliários, trabalha aí no mercado de fundos de investimento já há um tempo. A gente fala tanto que o mercado financeiro é masculino, que não tem espaço para mulher. E aqui tem uma grande representante que dá uma aula, dá show. Então, esperem, papel e caneta na mão, que esse podcast vai ser aula. Mas antes disso, quem é a Mafê? Muito boa pergunta. A gente estava conversando aqui atrás, né? Aliás, aqui antes. E você sabe que essa pergunta, ela muda de tempos em tempos, ela muda quem eu sou, de acordo até com o momento que eu estou vivendo. Mas a Mafê é uma mulher casada com o Rafael. Eu sou formada em engenharia, em economia, trabalhei em obra. Tenho aí, acho que me considero uma mulher com muita resiliência, com muita força de vontade. E os últimos tempos, eu acho que uma maneira de me definir tem sido uma evolução muito grande, uma conexão com princípios, com valores. E todos os dias eu acho que evoluir em buscar crescimento. Então, acho que hoje é engraçado a gente se definir, né? Quem é você? É difícil. É muito difícil. E a gente vai vivendo momentos, então, hoje, se você me perguntasse isso, hoje é uma coisa, mas há um ano atrás era outra e há 4, 7 anos, cada vez era totalmente diferente, porque até pelos nossos objetivos, Exato. até pelo momento que a gente está vivendo, quais são os desafios daquele momento, ou então quais são, né, os méritos, os desafios que você já superou. Então, onde você se encontra também define muito. Então, hoje, eu me considero como estou descobrindo uma nova fase, que é uma fase onde, basicamente, uma vida toda sendo CLT, agora estou numa fase de desafios para, como eu te disse, uma mudança de mentalidade também para empreender e também focar um pouco mais na Mafê, focar um pouco em viver a vida de uma maneira mais leve, sabe, Flávia? Sim. Porque, às vezes, a gente, principalmente no mercado financeiro, suga a nossa vida. A gente trabalha tanto que a gente esquece até o intervalo entre o hoje e o amanhã. A gente esquece para que ele serve, né? Que é para fazer uma pausa. Exato. Que é realmente para relaxar. E viver, a gente tem que, literal, viver. Porque isso é uma dádiva que a gente tem de todos os dias acordar viva. A gente tem todos os dias oportunidades. Parece clichê, é o mais do mesmo, mas não é? Nunca o mesmo. Nunca o mesmo, então, exato. E cada dia é a mesma coisa, cada dia é uma nova oportunidade. A gente tem que fazer diferente. Então, acho que eu tô nesse momento. Entendendo que cada dia eu tenho uma nova oportunidade, entendendo que agora eu estou construindo tudo diferente. Não, e você vai amar o empreendedorismo. Gente, porque além de tudo, uma Mafê é triatleta. Eu vou te contar que tudo, assim, eu diria que tudo na vida se conecta, né? Então, assim, o fato de ser triatleta, o esporte, para mim, molda caráter. Total.
E molda em todos os sentidos, porque a sua mentalidade ela é testada o tempo todo. Então, o tempo todo que a gente está lá fazendo né, uma prova ou o processo de uma prova é muito pior do que a prova por si só, né? Porque o processo, a prova, ela é quase que, muitos falam até do desfrute, né, de aproveitar. É isso, é um momento de diversão. Porque acordar motivado para todos os dias fazer o treino, para todos os dias ter o empenho, exige bastante. Bastante. Porque aí é o sono, e aí os amigos chamam, aí tem compromisso social, você precisa ir dormir cedo, e vai encaixando. E é totalmente associada a uma decisão. Então, quando a gente decide, a gente tem que ser firme com as nossas decisões, e a gente tem que ser também verdadeiro com a gente mesmo. Então, se eu tomei uma decisão, vou fazer essa prova, eu tenho que entender o que é necessário para eu fazer essa prova. O que efetivamente vai conseguir me tirar do ponto A, onde eu não tenho, né, nunca fiz essa prova, não conheço, não entendo, e o que vai me levar para o ponto B. Então, essa ponte, esse caminho tem que ser muito bem traçado estrategicamente, mas muito bem cumprido, que entra naquela questão da disciplina, né? E aí molda, por isso que eu falo que molda muito caráter, molda muito o que a gente... A mentalidade. Você vai cada dia crescendo, é uma escadinha, você vai subindo e cada dia você vai ficando mais forte, porque todos os dias a gente vence a gente mesmo. É uma construção. Eu sempre falo que, pra você, que as pessoas às vezes me perguntam, vê lá no Instagram e fala: nossa, mas eu queria ter sua disciplina. Como é que faz pra ter disciplina? Gente, é um objetivo muito claro. Você tomou uma decisão, você quer chegar lá. E qualquer coisa que você faça no meio do caminho que te desvie disso, talvez você até chegue, mas demore mais. Né? E é aquilo, né? Então, uma vez que você tomou decisão e que você traçou a sua estratégia e que você sabe exatamente o que você precisa fazer, porque muitas pessoas até falam, eu vou fazer tal coisa, mas, quero fazer uma prova de triatlon. Não coloca data, não coloca estratégia, não coloca planejamento. E se você não tem essas frentes delimitadas, você realmente não alcança e você se frustra com essas metas, né? Porque não é uma meta. Na verdade, isso foi um objetivo, mas que não foi efetivamente, assim, traçado. Planejado, traçado a meta efetivamente. E aí, uma vez que a gente faz isso, você sabe que você vai ter que dizer muitos nãos, né? São vários. Assim como para muitas coisas na vida, né? Conta, Mafê, como é que foi da obra para o mercado financeiro? Pois é, essa daí foi... Sabe que quando a gente trabalha no mercado financeiro, a gente encontra um monte de gente que vem... desde estagiário, entrou no mercado financeiro, fiz administração e depois já entrei, fiz estagiário, back office. E você vê de várias pessoas com várias histórias diferentes, mas muita gente com uma carreira, eu diria até linear dentro do mercado financeiro, né? Então, é quase que assim, você entra, é difícil você sair. É um pouco disso. Mas eu não. A minha carreira, eu digo que ela é linear, ela tem uma construção, mas ela não foi toda baseada no mercado financeiro. Então, eu vim realmente, né, assim, eu fazia economia, depois eu fiz engenharia civil, então me formei em economia, me formei em engenharia, mas logo no início da engenharia eu falei assim, eu preciso estar também em frentes que eu consiga unir esses dois conhecimentos. Sim. Então, na própria engenharia, então, assim, eu trabalhei em obra, empresa listada, inclusive. Que legal! E trabalhei em 3 obras diferentes. E na própria engenharia chegou um momento que já comecei a migrar, dentro, né, dessa incorporadora, já comecei a migrar para essa parte de uma gestão, de estudo de viabilidade. Mais análise financeira. Exato. Então, unindo, né? Já começou a ter uma construção ali, uma união desses conhecimentos. E aí, no finalzinho, eu já comecei a entender também que, assim, era muito importante estar na obra, foi muito importante para me trazer ali, eu diria que conhecimento, propriedade, para você efetivamente entender o que está na planilha, porque a planilha aceita tudo, né? Então, assim, você coloca numa planilha, tal custo, beleza, é isso. A planilha aceita tudo, você faz o input. As premissas, você tem que saber muito bem quais são as premissas que você está se embasando. Então, por isso que o conhecimento, né, essa etapa, esse momento que eu tive de obras foi extremamente importante, porque a gente tem muito mais, eu diria, discernimento, mais maturidade
para entender o que E a faz realidade, sentido. né, do dia a dia também, passando ali na sua Total. frente, que é isso, na planilha, mas a realidade É isso. é outra. É isso. É outra. E aí, como é que você resolveu dar esse salto? Saiu da listada e falou, vou para o fundo de investimento. Na verdade, para eu chegar no universo dos fundos imobiliários, foi quase que os fundos batendo na minha porta. Essa é a mais pura verdade. Porque eu trabalhava com um monte de empresas que... Ou, né, até os fundos, os gestores dos fundos que faziam análises para fazerem a composição dos seus portfólios dos fundos. Então, a gente quer comprar um terreno para desenvolver um empreendimento. Ou, vamos fazer uma análise para entender tal prédio, como que está o preço do metro quadrado, como que está o preço de aluguel, o que está fazendo sentido, né? Qual que é o cap rate, que é muito utilizado dentro do mercado imobiliário. E aí... fazia bastante disso, então eu estava bastante em contato com fundos de pensão, com fundos imobiliários, Sim. com grandes gestores, grandes incorporadores, fazendo isso na Sila Brasil. E logo em seguida a XP entrou, né? Me entraram em contato e falaram: você já faz isso, só vai mudar um pouco o ângulo, porque basicamente eu saí da ótica do gestor, né? Então, quem está comprando o imóvel. Então, eu olhava muito a análise do empreendimento na ótica de quanto é o preço e que não quanto é o preço do metro quadrado para comprar, quanto que é, né, algo pronto, quanto é algo para desenvolver. Então, custo de reposição de um ativo, quanto é esse terreno, enfim, todos esses quesitos. E eu mudei, basicamente, só assim, acrescentou um layer. Eu olho no âmbito agora também do investidor. Então, aqueles imóveis todos que fazem parte de um fundo imobiliário compõem, né, o patrimônio total desse fundo. E aí, basicamente, na ótica do investidor, é a fração que ele tem em relação a esse portfólio como um todo. Então, são as cotas. E aí, o que mudou foi o preço da cota, que nada mais é essa divisão, né, desse valor patrimonial total pelo número de cotas total de um fundo. Então, acrescentou só esse pequeno layer, essa casca para o que eu já fazia. E também a ótica ali do gestor, ela também é muito complementar, porque o gestor ele tem que fazer aquisições que tragam e maximizem a rentabilidade. No final do dia, né, é esperado que os times de gestores, né, tenham ali objetivos focados em maximizar a própria rentabilidade dos investidores. Então, nesse sentido, mudou, mas não tanto. Mas você pegou... Mas do outro lado, você veio pro outro lado da mesa, né? É que eu fico... Exato, assim... Agora eu olho, assim, qual investimento faz mais sentido. Sim. Então, além de tudo, além de fazer esse valuation, além de entender toda a parte de... né, a viabilidade ali dentro daquele fundo, mas não propriamente a viabilidade, mas o valuation mesmo, né? Quanto que vale aqueles ativos, quanto que vale aquele imóvel. Esse portfólio de imóveis tem a capacidade de gerar um fluxo de receita no futuro? Como que é? Se o inquilino sai, qual a facilidade que eu tenho para repor esse inquilino? Então, tudo isso associado ainda agora com uma análise comparativa. Então, entendendo o cenário macroeconômico. Taxa de juros, a gente está ouvindo, né? Tem sido bastante falado, taxa de juros Selic subindo, talvez uma inflação persistente. A gente tem visto, né, as metas de 2025, 2026 já subindo, né, em relação à taxa de juros. Já batendo um desespero. E aí, o que isso impacta para o investidor? E aí, no final do dia, também... Não só isso, né? Fazer essa análise da conjuntura macroeconômica, mas começar a entender cada segmento, como ele se comporta perante esse cenário macroeconômico. Então, tem segmento que, num cenário como esse, de uma pressão inflacionária, num cenário de taxa de juros elevadas, vai muito bem. Sim. Então, traz maior rentabilidade, traz retornos mais robustos. Tem segmentos, principalmente os fundos de tijolos, que acabam sendo muito impactados, porque é como se fosse o mercado imobiliário como, né, por si só. Tem uma casca que é o fundo, mas quando a gente está num cenário de taxa de juros baixa, naturalmente o mercado ele fica fomentado para as empresas, o mercado imobiliário. É oportunidade para todo mundo. E aí o oposto também acontece, né? Ou seja, uma taxa de juros elevada, o mercado de imóveis direto também sofre mais. Sim. A grande diferença de um fundo para um imóvel nesse cenário é que se você tem um apartamento, você não fica ligando todos os dias na imobiliária. Oi, pessoal, quanto que está valendo meu imóvel hoje? E amanhã, quanto está valendo? Enfim,
o que a gente tem ali, as cotas no seu aplicativo da sua corretora, Sim. nada mais é do que te mostra em real time ali Quanto tá valendo. essa volatilidade, essa oscilação. Mas no final do dia, a gente não tem essa prática com uma imobiliária, mas seria a mesma coisa. Sim. Quando um ambiente de taxa de juros mais elevada, a gente sabe que é um ambiente mais desafiador para os imóveis, né? Assim, para valorização desses ativos. Dá até gosto de ver uma mulher aqui dando essa aula pra gente, falando. É verdade, porque geralmente a gente escuta muito, até quem tá no mercado hoje. Quando você vai pra internet, pro YouTube, a gente sente falta disso. E é gratificante. Eu tô aqui por dentro falando, uau, que aula uma mulher falando isso pra gente. Que bom. Me conta, FIIs, que é o famoso fundo de investimento imobiliário, né? E versus um imóvel. Eu vejo muita gente que às vezes fala assim, eu não sei, agora nesse boom, a gente tá em São Paulo, esse boom de estúdio, Sim. a cada esquina. Será que eu compro o estúdiozinho? Porque tá 250 na planta, daqui a pouco vai ser 500 mil, aí eu alugo, coloco no Airbnb, e aí faz uma rendinha, porque eu tenho um pouco de medo de ir pro fundo. Porque a pessoa acha que ela tem esse receio, porque o fundo é um bicho desconhecido. Tudo aquilo que a gente não conhece, a gente tem medo. E para você, para explicar para o nosso público assim que não tem esse conhecimento, qual estratégia aí você acha que seria mais bacana e por que o fundo imobiliário? Tá, vamos lá. Primeiro que eu acho que é importante algumas coisas. Então, assim, primeiro ponto. Eu entendo que não precisa ser um ou outro. Você pode ter, né, a depender da sua situação, a depender do seu momento de vida, né? Eu tenho um patrimônio bem grande, eu tenho aqui uma possibilidade de fazer um investimento grande, quero fazer uma boa diversificação, não quero estar, né, com toda a minha alocação em fundos imobiliários. Eu acho que é uma boa estratégia você ter uma diversificação em imóveis diretos também, tá? Posso te dar um pause aqui? Importância de diversificar. Boa, vou falar. E esse é um dos pontos que eu já ia literal Ia apresentar. puxar aqui. Porque é o seguinte, então assim, acho que não precisa ser um ou outro, então, a depender do seu perfil. Ponto super importante quando a gente está falando de fundo imobiliário é renda variável. Então, naturalmente, um investidor de fundo imobiliário, ele tem que ter seu perfil associado, um perfil que está ali... como que eu diria? A palavra melhor apto a essa estratégia de renda variável. Tinha um pouquinho de risco ali, não é tão conservador? Porque é o seguinte, primeira coisa, uma pessoa que vai investir em fundo imobiliário, ela já tem sua reserva de emergência, né? Espera-se, pelo menos. Recomendável. Recomendável. Que já tenha sua reserva de emergência, que já tenha algum, né, provavelmente algum investimento em renda fixa, porque essa pessoa está diversificando seu portfólio. E ela pode ser, sim, uma pessoa que tem um perfil para fundo imobiliário e ter ações ou não ter ações, mas dentro da renda variável, eu ainda entendo que fundo imobiliário tem riscos bem menores, com uma volatilidade muito menor do que a ação. Então, quando a gente está falando, vamos lá, fundo imobiliário, primeiro ponto. Porque entre imóvel e FIIs, eu entendo que fundo imobiliário tem uma facilidade muito grande. Você entra no seu home broker ou você entra no seu aplicativo da sua corretora, né? Você faz essa compra facilmente. Então, você não tem burocracia de visitar um stand de vendas ou de visitar um apartamento, de entender o entorno. Porque ninguém compra um apartamento ou um imóvel sem entender como é que é o entorno. Você não vai comprar uma região que está simplesmente degradada, né? Então, você quer uma região que tenha comércio, uma região que tenha uma boa né, diversidade de serviços. Você vai querer algo nesse sentido. Transporte, fácil acesso. Com certeza. uma boa qualidade de vias, escolas, né? Entre várias outras questões aqui. Então, tudo isso a gente analisa. E aí, fora que a gente sabe que tem toda aquela parte burocrática. Vai fazer uma escritura, tudo isso ali para você fazer uma compra, né? Sim. Então, assim, tem a parte de cartório também e tal. Beleza. Isso quando não quer financiar, ainda para no financiamento com aquela papelada toda. Exato. E aí a gente já vai entrar em outro ponto aqui, que é justamente esse. Porque, beleza, então, fundo imobiliário tem uma facilidade muito maior, uma praticidade muito maior do que você investir num imóvel, no âmbito, eu diria, burocrático. É muito mais fácil, você entra ali, seu perfil está adequado à classe do produto, você entra, você já consegue fazer seus investimentos. Ótimo. E aí, o outro ponto
quando você está falando para mim, eu quero, vamos lá, eu quero diversificar. Aliás, antes até da diversificação. Mafê, é o seguinte, eu quero comprar um imóvel e eu tenho só R$1 milhão, esse imóvel custa 2 milhões, ou então eu tenho 500 mil, esse imóvel custa 1 milhão, então eu vou financiar o restante. Tá, tudo bem. Então, você fez sua estratégia, era aquilo que funcionava para você. Os motivos também... um ponto muito importante antes também, tá? Os motivos de qualquer pessoa comprar o imóvel, se estão associados a um sonho, se estão associados a... eu preciso ter essa segurança para minha família, eu posso fazer qualquer comparação de rentabilidade que não vai rolar, exatamente. Então, contra sonhos, contra... né, não tem comparação. Desejo de propriedade. Perfeito, porque se a gente está falando no âmbito investimento, então eu estou olhando para essa propriedade enquanto investimento. Sim. É muito diferente de você olhar como uma segurança, como um sonho, como a minha primeira residência, né? Meu primeiro imóvel. Tenho casa, já estou tranquilo na vida. Porque muito brasileiro Pensa tem assim. essa mentalidade. Então, esse era um adendo aqui importante. Então, digamos, com fundo imobiliário, você não... Muita gente não quer, não quero financiar. Então, digamos lá na questão da casa. Você estava esperando, vou esperar então completar aqueles 500 mil, então tenho 500 mil, vou esperar mais 500 mil, que vai dar 1 milhão e vou comprar o imóvel. Né? Então, estava comprando a casa, você fica esperando. Agora, com fundo imobiliário, você não precisa esperar adquirir uma quantia mínima. Sim. Você tem R$10, você já pode começar a investir. Então, assim, o acesso é fácil, é desburocrático e é literal, como que eu falo? Ele tem uma amplitude muito grande, porque qualquer pessoa, literal, tem R$10, entendeu? Sim, sim. Assim, é muito fácil. Muito fácil. Você ter R$10 para você começar seus investimentos. E aí, com isso, ele traz uma facilidade para você começar uma estratégia, para você começar um investimento muito maior do que um investimento no imóvel. Muitas vezes a pessoa quer, vou esperar ter tal quantia. Você não precisa. E aí, outros pontos também. Eu tenho esses 500, esse 1 milhão lá que a pessoa tinha, né? Ela já tinha juntado, ela investiu em um imóvel. Esse 1 milhão está todo concentrado em um único imóvel. Muito provavelmente em um único inquilino. Então, esse imóvel teve um problema, digamos, né? De força maior, acontece alguma coisa. Essa ventania que deu em São Paulo, caiu árvore e destruiu tudo. Acontece, exato, acontece alguma situação nesse sentido, ou então, né, enfim, o seu inquilino resolve sair da noite pro dia, é uma região, né, que você tem um maior desafio, como que você faz? Você fica ali com a responsabilidade de pagar condomínio, IPTU, e entre outras questões, né? Manutenção, tudo aquilo fica na sua responsabilidade. Sim. Então, os custos são seus. Da noite para o dia, você perdeu também sua fonte de receita. Então, você tem uma única fonte de receita, que é um único inquilino. Ali. Então, você tem uma concentração muito grande. Agora, fundo imobiliário, se você fosse investir, Mafê, então tá, vou investir em um. Se você, não é o que eu recomendo. Mas se você fosse investir em um único fundo imobiliário, você já teria uma diversificação muito maior. Sim. Porque é muito provável que um fundo imobiliário tenha diversos ativos com uma diversificação ainda maior no número de inquilinos. E, com isso, você mitiga seus riscos. Ou seja, você diminui seus riscos em relação à concentração dessa receita. Um inquilino ficou inadimplente, um inquilino saiu. Qual que é a representatividade desse inquilino perante o portfólio todo do fundo? Esse inquilino tem 3%, tem 7%. Enfim, minha renda vai ser impactada em 7% e não 100% como era, por exemplo, na exposição de um imóvel único, né? Então, e aí, imagina, Flá, se você coloca um portfólio desse R$1 milhão diversificado em vários segmentos, em vários fundos. Então, não somente um, mas vamos lá, tem fundos de shoppings que tem aí um portfólio de 20 shoppings ou mais. Você até protege, né? E aí você imagina a quantidade de lojistas dentro de um shopping. Então, assim, o seu risco, a quantidade que você mitiga esse risco, ele é significativamente maior diversificando. Então, sem sombra de dúvidas, no âmbito de diversificação da sua receita, diversificação dos riscos, que você pode colocar... tem um segmento que vai melhor perante o cenário atual. Vou alocar um percentual um pouco maior agora e os outros eu vou colocar ali esperando uma retomada desses outros segmentos, uma mudança de cenário macroeconômico, e aí eu capto talvez uma valorização de cotas, ou seja, uma valorização de imóveis. Porque, historicamente,
O brasileiro, a gente meio que, né, tem todo o nosso histórico de mudança de moeda, entre outras coisas, porque naturalmente a gente já nasceu meio que vacinado com inflação. E quando a gente fala de inflação, se eu perguntar para qualquer pessoa, qual que é um bom tipo de investimento, né, assim, que você já ouviu desde criança? É muito comum que as pessoas, os pais, o pessoal fala imóvel. É verdade. Não. Poupança imóvel. Compra uma casa, imóvel. Imóvel, porque imóvel, ele te trazia a correção de inflação. Então, historicamente, principalmente se a gente for lá num tempo, os nossos avós, os nossos pais, eles entendiam que imóvel tinha essa capacidade. Você reajustava o aluguel. Então, a sua receita estava ali corrigida pela inflação. E eles não estão tão errados, né? Quantos herdeiros a gente não conhece do nosso convívio que estão aí, herdaram muitos imóveis. O patrimônio eram muitos imóveis. Então, por isso que eu estou te falando que tem essa capacidade também de valorização. Então, às vezes, o mercado imobiliário é cíclico. Então, às vezes, o momento atual é um momento mais desafiador para um segmento específico. Ou, digamos, fundos de tijolos como um todo nesse cenário de taxa de juros elevada estão sofrendo um pouco mais. Mas é importante também você tê-los na sua carteira para dar uma diversificada e captar essa valorização no momento que as taxas começam a cair, entre outras questões, né, também. Então, por isso que eu te falo que você consegue diversificar, ter uma carteira ali que talvez, concentrando tudo num imóvel, você não conseguiria. E aí, eu ainda vou te fazer uma provocação. Agilidade, liquidez. Então, às vezes, você quer vender um imóvel e não é tão simples. Fica, às vezes, meses, anos. Anos, exato. E você fala assim, mas eu quero receber tal preço. Então, assim, tá bom, meu imóvel tem um preço. Você determinou o preço, esse imóvel vale tanto. Só que se ele realmente, né, tivesse essa facilidade ali, a liquidez dele era bem rápida, né? Sim. Se ele tá... E muitas vezes a gente vê isso quando o imóvel tá fora do preço. Então, tipo, tá muito barato. Vende rápido. Vende rápido. Né? Agora, se você não quer se desfazer de um imóvel com preço não tá inferior por dinheiro. Com preço inferior ao que você investiu ou, né, que você acredita que ele vale, é muito provável que demore um pouco mais essa venda e é muito provável que você receba ofertas de pessoas que querem, mas eu posso dar um terreno em troca, um carro em troca. Eu quero morrer quando eu vejo essas ofertas. Eu posso. Você aceita tal coisa? Eu posso te dar um estúdiozinho aqui e mais um complemento de receita, alguma coisa assim? Isso é muito comum. Então, além de tudo, você, às vezes, até não tem o preço que você queria vender e nem o jeito do recebimento, né? Então, assim, a formatação desse recebimento. E enquanto que no fundo imobiliário, primeiro, você tem uma facilidade absurda, a liquidez D+2. Então, né, você tem ali você transforma essas cotas em dinheiro facilmente. Esse dinheiro cai na sua conta rapidamente. E além disso, eu te pergunto, você fez um investimento em um apartamento. Aí, esse apartamento está lá investido. Esse apartamento vale R$1 milhão. E, de repente, você precisa de 30 mil. Você quer mandar um filho para fazer um intercâmbio. E aí, você vende um banheiro? Adorei. Tô vendendo o banheiro do meu apartamento. Adorei. Não dá, entendeu? Não tem condição. Não tem como. Não tem condição. Nesse caso, você tem as suas cotas dos fundos imobiliários, você se desfaz. Olha, então eu vou vender apenas os 30 mil que eu preciso. A quantidade de cotas que são referentes aqui aos 30 mil. Eu nunca vou esquecer dessa, eu vou vender o banheiro. Não dá, infelizmente. Então, é isso. Ou seja, você vai lá e você tem essa facilidade de fracionar. Sim. Que você consegue vender só o que você precisa. Você vai comprando, vai fazendo novos aportes. Você vai reinvestindo dividendos também. Você vai criando uma capacidade cada vez mais de, como eu diria, de aumentando a sua musculatura, né? Você vai aumentando ali o poder dos juros compostos. Total. A gente pode até falar sobre isso aqui. Total. Gente, eu vou aterrissar só para vocês que não entenderam. Às vezes, quando a gente fala de um fundo imobiliário, é isso que a Mafê falou, tem shopping. Então, às vezes, tem vários shoppings. Eu vou dar nomes aqui que não tem nada a ver, que não estão no mesmo fundo, são exemplos, por favor. Mas, às vezes, você está em São Paulo, você frequenta Iguatemi, o Morumbi, o Eldorado. Às vezes, está os três ali no mesmo fundo.
Então, os 3 ali dentro, um dia o Iguatemi vende mais, outro dia o Eldorado não vende. Aí as lojas do Morumbi nunca fecham, estão sempre desesperados por ter loja no Morumbi. E você está ganhando daquele dinheiro. Aí pode ser que no meio entre, sei lá, um shopping Butantã da vida que às vezes está com as lojas todas fechadas. Esses outros 3 shoppings vão cobrir aqui o que o Shopping Butantã não está dando de dinheiro. E no final das contas, você vai continuar tendo uma boa receita. Então, isso aqui que ela falou é muito legal. Em vez de você colocar tudo e deixar parado, é igual a mercadoria no estoque. Você vai parar e deixar lá parado 1 milhão. De repente, você está com esse 1 milhão em vários outros lugares. E tem uma outra coisa que é viciante, gente. Liguem o push do aplicativo, que ele sobe aqui e fala, você recebeu dividendo. É maravilhoso ver receber dividendo. É uma e aí sensação. você se vicia. É maravilhoso. É o já tipo acorda e fala, nossa, ganhei dinheiro e nem trabalhei. Bom. Dormindo. É o tipo de vício que a gente quer, né? Dormindo, é maravilhoso. Eu também acho. Teve uma palavra que você falou aqui também, acho que é muito importante. E quando a gente fala de fundo, você falou de mentalidade. Que eu acho que aí vem 2 coisas juntos. Quando a gente fala de mercado, de investimento no geral, de quem vai investir, tem que ter uma mentalidade diferenciada. Sim. E acho que um emocional equilibrado. Sim. Vamos Vamos explorar falar sobre isso. E eu até falo sobre experiência pessoal também, em termos de desafios ou coisas. Eu te falo que o esporte tem me trazido e me ampliado muito o conhecimento em como evoluir e ter uma mentalidade mais resiliente, mais forte. Mas, nos investimentos, e por isso que eu te falo, assim, a mentalidade, ela é para tudo, né, Flávia? Pra então, assim, tudo. o jeito que você lida com o seu dinheiro, provavelmente é o jeito que você lida com tudo na sua vida. É. Então, vale muito a pessoa refletir sobre isso, porque uma das coisas que mais acontece no mundo, né, no mercado financeiro, que a gente vê, são os investidores que, às vezes, eles entram e estão 100% tomados pela emoção. Sim. E a gente tem que ter muito controle. Essa parte da inteligência emocional, ela é muito importante. Parece assim, é aquele papo de coach de inteligência emocional. Não é. Não. Não é. Não é. E é incrível que isso cabe para tantas coisas na nossa vida, né? Eu diria que basicamente para tudo. Mas quando a gente vê, por exemplo, o mercado no momento atual, taxa de juros Selic em alta, e as perspectivas estão ainda de aumentar. Desesperadoras. Quase isso. Para mim, que fico tentando negociar hotel ali com fundos de investimento, é um pouco de desespero. Isso. Ou seja, o que as pessoas... O que está acontecendo agora? As cotas dos fundos imobiliários estão derretendo. E aí, o investidor que não tem essa parte emocional, essa mentalidade, não entende bem os fundamentos e o porquê está investindo ali nesses fundos especificamente, ele desespera. Ele fala assim... ele abre o home broker dele, ele abre o aplicativo da corretora e ele fala assim... Meu Deus, eu coloquei, sei lá, 10 mil reais. Nossa, agora tenho 8.200. Meu Deus, que desespero. Meus 10 mil agora estão valendo 8.200. Primeira coisa, vamos lá. Aí ele vai lá correndo e vende. Liga pra corredora e fala que precisa vender. Ele vai lá, ele tem... Ainda pior, tem uns que já... Nossa, vende vender sozinho. tudo, vai sair vendendo tudo. Nem olha o que é. Pelo amor de Deus, tem que vender isso aqui correndo porque eu vou perder dinheiro. Na verdade, assim... É isso mesmo. Ele já tá perdendo ali, né? Então... É na venda corrida, sem a emoção, ali no choque emocional, que você perde dinheiro. Total. E aí, o que acontece? Grande parte das pessoas vão com esse efeito manada. Elas não analisam o que está acontecendo. E não tem aquele ditado, enquanto uns choram, outros vendem lenços? E é a mais pura verdade. É mais do mesmo, é sendo repetitiva. Porque, no final do dia, é sendo repetitiva, mas não é óbvio. Mais do mesmo, mas nunca o mesmo. Nunca o Por mesmo. isso, não é óbvio. Não, e não é óbvio, porque as pessoas, elas precisam, principalmente, entenderem que na hora que as coisas estão acontecendo, você tem que agir com o racional muito mais do que o emocional. Então, você está vendo aquilo cair. Você olha e fala assim, faz sentido isso aqui cair? Tem fundamentos para isso cair? É um problema, digamos, esse imóvel perdeu sua função. Sim. Então, a gente sabe, por exemplo, o caso de Macaé. Macaé tinha escritórios corporativos com lajes gigantes. Faz sentido
dado que não terão mais as frentes que eram anteriores, né, em relação ao petróleo, enfim, tudo que estava ali sendo estudado? Não faz sentido. Não faz sentido. Perdeu a sua função, esse imóvel. Perdeu seu valor? Perdeu. Então, exato, ali aquilo despencou. E realmente, ali... Despencou sem perspectiva de retorno, porque perdeu tem uma o valor. análise, perdeu o valor. Ele vai, até certo percentual, ele perdeu um valor, porque ele tinha uma... Como que é o valor? Como que a gente avalia o valor? Boa. Porque o que a gente vê? O valor de um imóvel, o valor de um fundo, ele é gerado nada mais do que a expectativa e a percepção e a capacidade daquele fundo, daquele imóvel, né? Não o fundo com diversos imóveis no seu portfólio, mas então a gente pega esse imóvel, a gente vê, 2024 ele vai gerar tanto de receita, 2025 tanto. Aqui tem possibilidade de ter um incremento acima. Olha, os aluguéis dos prédios no entorno estão... dos concorrentes aqui no entorno estão bem superiores, tem uma capacidade de incremento de aluguel, a gente tem revisionais aqui, a gente vai ter vencimento de contrato, tarará. Enfim, tudo isso é analisado, a gente faz um fluxo de caixa baseado nessas receitas, nesses aluguéis futuros, e a gente traz isso a valor presente com uma taxa de desconto, e aí a gente analisa, ele tem boa capacidade de gerar aluguéis no futuro, receita no futuro, e não só de gerar esses aluguéis, ou seja, se esse inquilino sair, vai entrar um outro e vai pagar um aluguel muito bom, como a gente tem chance ainda de aumentar esses aluguéis até acima da inflação. É uma boa região, uma região fomentada, enfim. Então, é assim que a gente entende o valor desse imóvel. E aí, consequentemente, vários imóveis que compõem um fundo. E aí, beleza. Então, se o fundo mantém seu fundamento ali, os motivos pelos quais você comprou esse fundo, esse imóvel, ele não implodiu, ele está lá, digamos. É um imóvel. É um imóvel que está na Faria Lima, que está... Poxa, tem inquilinos sólidos, com boa linha creditícia, tem uma boa capacidade no futuro de gerar receita. Nossa, mas esse imóvel faz parte, desse fundo que tem diversos imóveis classificados como AAA, né? Aquela padrão construtivo mais elevado. Poxa, esse fundo está negociando com desconto. Mas é um bom fundo, né? A gente não compra imóvel para o curto prazo. Você não compra imóvel hoje para vender amanhã. Então, vamos lembrar esse ponto também. E imóvel, eu gosto de falar que é para longo prazo. E aí, tem um momento de cenário, o mercado imobiliário é cíclico, cenário macroeconômico mais desafiador. Sim, as cotas, elas são cotadas, né? Os fundos listados têm suas cotas no mercado secundário que tem volatilidade. Volatilidade nada mais é do que o sobe e o desce. Sim. E aí, nessa história toda, desse sobe, desse desce, dessa volatilidade, você se assustou, você sai vendendo. E aí, você sai perdendo dinheiro. A maioria das pessoas, elas simplesmente não pensam. É desesperador, mas é isso. Elas não pensam. Elas só vão, tô perdendo dinheiro. Vou vender. E não é exatamente o oposto. Gente, faz sentido? Pensa, porque o seu lado emocional é o que mais te faz perder dinheiro. E até a gente tem o livro do Morgan Housel, né, que ele fala que muito sobre... Às vezes a gente fica tentando acertar aquele momento certo. Nossa, deixa eu acertar o ponto certo da entrada. E isso é o maior erro do investidor. Ele quer... Porque a gente tem uma certa ganância. Sim. Ou uma certa vontade de ter uma vantagem, entendeu? A gente tem isso, é natural. É natural do ser humano. Aí a gente... Nossa, eu acertei no investimento. Acertei. Nossa, isso é maravilhoso. Enfim. Só que... Muito mais do que você acertar. Então, eu vou sair correndo aqui desse investimento, porque agora tem um outro que vai me pagar mais. Então, a pessoa sai correndo desse investimento, porque agora a renda fixa está pagando mais. Então, ela perdeu ali e ela comprou um outro investimento na alta. Então, ela sai na baixa, compra o outro na alta. Então, ela vai perdendo, assim, é literal, uma falta de pensar mesmo. Então, ela vai perdendo. E muito mais do que tentar achar o investimento da vez, tentar achar a bola da vez, o que é o certo. E tudo isso é você ter constância e disciplina. Sim. É muito isso, olha, a longo prazo, essa estratégia de disciplina e constância, por isso que a mentalidade é muito forte, o esporte está muito associado a isso. Porque se você não toma uma decisão na sua vida, então é uma decisão, eu quero ser bem-sucedida. Olha, financeiramente, eu quero
aposentar com o INSS tá fora de questão. Esquece. Então, beleza, isso não é, né, não é algo que eu tô considerando. Então, eu preciso ter... eu quero ter uma renda mensal de tanto quando eu me aposentar. Você tem que traçar uma estratégia. Sim. É a mesma Sim. coisa de uma prova de um triatlon, gente. Eu quero ter performance tal. Eu tenho que traçar minha estratégia. Não existe como. A gente tá no meio do caminho, entendeu? Então, esse momento, a gente tem que ter uma estratégia. E aí são as decisões. Eu vou acumular mais nesse período. E aí você vai fazendo aquelas decisões, tudo isso. Mas aí, voltando ao ponto. A longo prazo, a estratégia, né? Ter disciplina, constância, fazer os aportes corretos. Ter essa... Muito mais do que... você acertar no investimento é você fazer os seus aportes, reinvestir. Constante. Seus aportes constantes, ter essa Não disciplina. adianta colocar R$1.000 hoje e R$1.000 daqui a um ano. Exato. E achar que vai ficar rico. Perfeito. Coloquei R$1.000, vou ficar rico. Não tem isso. milagre. E aí você vai reinvestindo. E aí, no curtíssimo prazo, você não vai ver esse resultado. E eu não posso sentar aqui e te falar assim, Flávia, olha, vai investindo todo mês R$1.000, que é isso. Você só vai começar a ver resultado, sendo super sincera com você, depois de uns 5, 10 anos, entende? E isso acaba desmotivando muita gente. Porque a pessoa não vê aqui, o poder dos juros compostos Sim. ali dobrando no primeiro momento. Porque ele demora até que ele suba rampar naquela uma curva ali. exponencial. Ele demora até que ele consiga, porque é o tempo. Então, quando a gente está falando dos juros compostos... Existe uma variável que ela é fundamental e ela é literal o que vai te fazer e trazer resultados exponenciais, que é o tempo. O tempo, o famoso tempo. Exato. Então, quanto antes a pessoa começa, melhor. E ninguém vai ganhar dinheiro E da se noite ela- pro dia, né, gente? Não. Não existe nada que vai te dar muito dinheiro da noite pro dia, sem esforço, sem paciência, sem disciplina. Nada. Se estão te oferecendo isso, pode ter certeza que é ilegal ou tá errado. Certamente. Total. E aí, por isso que, voltando ao ponto da mentalidade, é muito importante, porque é muito fácil se distrair, é muito fácil perder a motivação no início. Sim. É E se muito você não tiver fácil. informação, pior ainda. Total. Por isso até E- que a gente tá aqui falando sobre esse assunto. Exato. A gente, né, esse é uma também dos meus propósitos, levar a educação financeira para as pessoas, já que a gente não tem isso facilmente na escola, enfim. Triste. E aí, para finalizar a questão da mentalidade, a pessoa tem que ter muita resiliência para entender, porque esse cenário de desconto, de queda, acabam também aparecendo muitas oportunidades. Então, se você tem olha, eu tenho a chance de fazer novos aportes. E talvez naquilo que está muito descontado, seja a maior oportunidade. Sim. Então, se você está indo no efeito manada, você acaba perdendo dinheiro, até como você mesma comentou, 2 vezes. Porque você perde ao sair de uma classe que muito provavelmente você entrou assim, olha, todo mundo falando, uau, fundo imobiliário, entrar. a bola da vez. Aí você entra. Aí quando você entra, você provavelmente, né, aqueles que estão lá acompanhando, fazendo leitura, fazendo tudo, já pegaram o momento da água limpa. Aí você entra provavelmente... Na hora que todo mundo já entrou, você já está pagando caro. E provavelmente, quando tá falando que entra aqui, essas pessoas que estão falando agora, elas já entraram, elas já ganharam dinheiro e elas já estão olhando a próxima bola da vez, mas elas estão divulgando agora o que estava valendo ali. Quando você não tá realmente dentro do negócio olhando, Sim. quando você pega a notícia de rebarba, já era, você tá pagando muito mais caro. Mas aí até ponto super importante que você falou. Por isso que eu não recomendo que você, né, que as pessoas escutem qualquer influenciador. Porque a gente não sabe, né? Tem muita gente hoje Pode ser falando sobre fake. finanças. Tem muita gente que não tem qualificação para falar sobre finanças, para falar sobre investimentos especificamente. Sobre, compra tal fundo, vende tal fundo, faz isso, faz aquilo. E a pessoa não sabe nem fazer um valuation por trás, ou minimamente fazer uma análise de um fundo e você não sabe nem quais são os motivos que estão ali regrando. Por quê? Para fazer essa recomendação, para fazer toda essa parte de análise, a gente tem um órgão que regula. Então, você não pode ficar dando ali simplesmente acordei hoje, vou Sair falar, palpitando. comprem tal coisa, quais são os fundamentos, né? Cadê seu valuation? O que você acha? E, inclusive, eu tenho que prestar contas, porque eu não posso usar aquilo
em meu benefício. Então, eu não Pode ser posso... manipulação de mercado. Exato, a gente não pode fazer isso, né? Pelo código ético, né? Principalmente aqui quem é analista CNPI sabe que a gente não pode fazer isso. Então, entre várias outras questões, a gente é regulado, tem um órgão que está regulando e a gente tem que, inclusive, se você tem cotas de tal fundo que você está dando a recomendação, você tem que seguir a sua recomendação. Você não pode ir contra. Então, vou falar para todo mundo comprar agora porque eu vou vender as minhas cotas. Já pensou? É informação privilegiada. Seria totalmente usando e arbitrando isso a meu próprio favor. Isso é muito importante de você dizer e trazer para a mesa, porque a internet deu voz a muita gente. E, assim, vamos pegar. Outro dia, o próprio Google errou a cotação do dólar, né? Então... todo mundo tá suscetível a erros. Tem que checar a informação antes. Sim. Eu sempre falo, quem tá, às vezes, lá na frente, poxa, vai no LinkedIn da pessoa, vê se ela tem esse embasamento para poder te falar, ou se ela descobriu como é que fala bem na internet, de repente ela tem o hábito da comunicação e ela mais comunica bem do que, de fato, tem um conteúdo que vai te ajudar. Sim, com certeza. É bem delicado, né? Porque muitos influenciadores, eles não têm realmente essa bagagem técnica. Sim. E eu também estou no Instagram, então eu falo também de investimentos e eu tenho muito cuidado. Porque também, como eu te disse, os brasileiros e nós, os seres humanos, a gente quer aproveitar. Nossa, fulano tá falando que isso aqui é bom. Vou lá. Você não quer nem entender o que é, mas aí muitas pessoas às vezes só olham o yield, isso aqui tá me pagando 1,2% ao mês. Uau, vou investir nesse fundo. Você nem tá vendo o que tá lá dentro desse fundo. Isso. Como é que é? Então, assim, você nem sabe. O meu risco tá, né, o seu risco de investidor está associado a esse produto que está sendo oferecido. E muito influenciador não só joga. Exato. E o investidor também, ele tem que ter certa maturidade emocional e de conhecimento. Então, Mafê, eu não tenho tempo para me dedicar para isso. Então, terceirize para quem tem. Vai para uma corretora. Leia os relatórios de quem está à frente disso. Porque, assim, olha, a minha vida hoje é 24 horas dedicada a fazer análise de fundos imobiliários, de fundos listados como um todo. Então, 24 horas nem tanto. Até porque eu disse no início. Você tá acordada. Quase isso. Então, assim, meu trabalho é esse, né? O que eu quero dizer, eu sou casada com um médico. Meu marido, por mais que ele possa se interessar pelo universo de finanças, ele tem o tempo dele que ele precisa também dedicar aos estudos de novas técnicas, novas técnicas cirúrgicas, ou entender, evoluir trabalhos, fazer tudo isso, que ele precisa dedicar o tempo dele ao próprio trabalho para que ele também cresça, enquanto profissionalmente. E talvez ele não consiga ficar se dedicando tanto tempo para poder fazer estudos também. Pode ser profundos. algo. Pode ser algo que ele goste, mas que não necessariamente ele se tenha tanto tempo. Então, às vezes, ele faz uma leitura e tal, mas ele não consegue aprofundar tanto. E esse é a maior parte dos casos, assim, de muitas pessoas. Olha, eu trabalho pra caramba, eu tenho que me dedicar para crescer profissionalmente, para estar cada vez mais. Seja até gerando mais dinheiro para gerar mais dinheiro para investir mais, aprimorando a própria carreira. Perfeito. E aí não consegue dedicar tanto tempo aos estudos, né, dentro das finanças. E a gente não teve esse embasamento nas escolas. Jamais. Então, a minha recomendação é, olha, siga algum analista que realmente tenha respaldo, que tenha certificação. Olha, qual que é? A gente paga uma assinatura de um relatório bom, de uma pessoa que é respaldada, que tem autoridade, que tem credibilidade, principalmente. Ou, enfim. E por isso, né, é o que eu mais indico. Então, eu não tenho tempo suficiente. Sim. Mas eu já fiz a minha análise do meu perfil do investidor, né? Você pode usar a sua corretora. Eu uso independente da corretora que você usa. Eu sinto credibilidade em tal pessoa. É isso. Então, assina os relatórios dessa pessoa, acompanha essa pessoa, aprende com essa pessoa minimamente e vá fazer seus investimentos. Se você sente que essa pessoa é independente, porque isso também é importante, é uma pessoa independente, é uma pessoa... Então, assim... Porque as corretoras também têm esse serviço de assessores. Mas se você sente, olha, Mafê, eu tenho esse serviço mas é enviesado. Eu tenho um serviço de assessor, mas mesmo assim eu quero ter um analista independente fazendo a minha carteira. Então, ótimo. Se você tem o seu perfil adequado à classe de produto,
Então, Busca. Busca uma pessoa que tem essa qualificação. E para quem quiser fundo imobiliário, pode buscar os Aí, meus. tá vendo? Tá vendo? A gente vai deixar depois ali pra vocês. Sabe o que eu queria te perguntar, que a gente conversou aqui no começo? E tem muito a ver com tudo que você estava falando aqui. Conta desse seu último triatlon. O que mudou na sua vida? Porque é exatamente o link com tudo que você contou aqui pra gente agora. Esse ano foi um ano total, assim, foi incrível. Por isso que eu te falei que a mentalidade, ela vai mudando também. A gente vai entendendo, a gente vai amadurecendo. E às vezes a gente não enxerga o link das coisas, mas tudo tá conectado. E foi engraçado, porque esse ano eu falei assim, vou experimentar o triatlon. Tem até uma piada, não sei se você já ouviu essa piada. Não basta ser ruim em um esporte, vamos ser em três. Eu sou ciclista, a gente fala isso direto de triatleta, mas tem que ser ruim nos 3. É isso, então ótimo. Foi desse jeito que eu comecei. Vamos testar. Aí eu fui testar. Então eu fiz meu primeiro triatlon. E aí, naquele momento, foi, acho que março desse ano, março de 2024, eu fiz o primeiro. Foi ótimo. Já não... Gente, eu não nadava em águas abertas. Rio, mar, não nadava. Então, assim, já foi desafiador ali aprender isso. E fora que a última vez que eu fiz natação, eu devia ter 6 anos. Então... Meu Deus! Total, assim, eu tive que... Falei, não, eu vou, foi total... Saiu da zona de conforto geral. E o que eu mais percebo, que pra tudo a gente tem que sair da zona de conforto. Se você quer crescer, saia da sua zona de conforto. Tá quentinho, tá facinho, tem alguma coisa errada. Cai fora. Isso, tem que sair. Beleza, então comecei o primeiro triatlon. No primeiro triatlon, eu já... O que era meu maior objetivo? Era finalizar. Exato, finalizar a prova. E mais do que finalizar a prova, também conhecer e entender. Sim. Porque você é 100% leigo até que você vá, teste, conheça. Então, aquele foi 100% isso, mas... E já trouxe várias coisas. Aí eu fiz o segundo triatlon, em julho, em Sorocaba. O primeiro foi em Olambra, depois foi em Sorocaba o segundo. E esse segundo, eu já melhorei. Eu já ganhei uma medalha de recorde pessoal, eu já comecei a melhorar. E aí eu falei assim, vou testando, vamos ver se eu vou gostar desse esporte e tal. Beleza. Aí eu tinha agora, né, em novembro, uma prova no mar, que já era pra mim 100% novo. Eu também. Eu morria, né? Morria, porque agora não mais. Era desconhecido até que eu fui lá e nadei. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou nadar no mar? Nossa, não quero fazer essa prova, eu peguei uma gripe, fiquei super mal. Então, assim, teve muito aprendizado. Então, mas vamos lá, vamos focar para os principais. E também, junto com esses aprendizados, teve uma decisão. Nessa decisão foi, quero esse esporte para mim ou não? Sim. Porque o investimento de uma bicicleta, né? É altíssimo. É alto. E você sabe mais do que eu. E olha que eu comecei com uma bicicleta de iniciante. Tô ali, assim, uma bicicleta boa, mas ainda é iniciante e tal. Falei, tá bom. Até então, eu alugava a bike. Porque eu queria fazer o quê? Uma análise. Vou fazer esse investimento se ele realmente for algo que faz sentido para mim. Eu analisei os fundamentos do esporte. Tá certo, gente. Uma analista tem que fazer análise. Eu analisei qual que é a relação custo-benefício, qual vai ser meu retorno. Vou gostar disso mesmo? É isso, não vou fazer esse investimento só pela modinha. Sim. Olha o efeito manada. Então tá, fiquei alugando a bike. Chegou um momento que eu falei assim, beleza, gostei do esporte, vou procurar a bike, vou então fazer uma aquisição de uma bicicleta. E aí, comprei a bicicleta. E aí, nessa prova, o tanto que foi importante, que foi muito engraçado. Quando eu fiz a aquisição da bicicleta, você, como super atleta, sabe como é que funciona. E muita gente também não sabe. Você faz o bike fit. O bike fit, basicamente, coloca, assim, todos os ângulos. Aqui você vai dar a melhor pedalada com esse ângulo. Aqui, então, vamos colocar vamos levantar o banco um pouco. Vamos ajustar aqui o guidão. Tudo isso, né? Tudo milimetricamente ali. Milimetricamente calculado. Você faz vídeos olhando lá pra câmera. Ele vai analisando seus movimentos na lateral direita, na lateral esquerda, atrás. Enfim, você vai fazendo... Você gasta 3 horas fazendo o negócio. Exatamente. Mas foi tão incrível, porque da última prova para essa prova, eu reduzi 14 minutos na bike. E isso só me mostrou que ter a bike 100% alinhada e 100% no fit... Personalizada. Personalizada, para mim, me trouxe resultados
exponenciais, ali, muito maiores. Gente, 14 minutos na bike foi, assim, significativo. Foi a mesma muita distância. coisa, gente. Gente, é muita coisa. Assim, 1 minuto na bike é muita coisa. Eu já ganhei prova com 7 minutos a segunda. Eu falava, não vou nem mais pedalar. Você já desiste de fazer força com 7 minutos para ela chegar em você, não chega. Então, 14 minutos é muita coisa, bastante, é bem expressivo. Foi bastante coisa. Então, por isso que eu entendi, nossa, você não pode pegar uma receita de bolo na vida e achar que aquilo vai servir para você. Não. Então, aquela coisa tailor-made, aquela coisa específica para você, realmente... Olha, tem muitas opções, mas nem tudo me convém, não é? É isso. Não é? Então, já não dizia nossas mães, você não é todo mundo? Você não é todo mundo. Mariazinha Então, vai, mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Então, para aqui também, para os seus investimentos também. Então, eu trouxe um clique, gente... Você tem que entender qual é a estratégia certa para você no âmbito de qual que é o percentual que eu tenho que ter na renda variável e entre outras coisas. Você tem que ter ali algo que você está realmente... É o meu perfil. Eu estou totalmente... Deu fit. Sim, entendeu? sim. E aí, o outro ponto é também, assim, um grande aprendizado. Nos últimos 15 dias antes da prova, eu fiquei muito doente. Mas... E eu até pensei, falei, ai, nossa, eu tô doente. Em algum momento a gente pensa em desistir. Lá vem postura. Total. Mas não é sobre também... Enfim, venci esse sentimento de desistência. Mas também não é somente sobre essas últimas 2 semanas. É sobre o processo. E se você já está se preparando há bastante tempo... Gente, eu fui lá e eu entendi que eu achei, nossa, posso dar muito mais de mim. E na hora você entrega muito mais de você. Sim. Então, por causa de uma preparação do processo, eu consegui ter esse resultado também dos 14 minutos a menos. Por causa de ter uma bike totalmente associada e personalizada para mim, eu consegui. E porque também eu decidi naquele momento... Já que eu tô aqui, vou fazer meu melhor. Porque a gente pode ir lá só... eu vou aqui a passeio, né? Vou vir fazer. Não, eu tô aqui, eu sou dessas. Eu vou entrar para dar meu melhor. Eu não gosto de fazer nada pela metade. Então, beleza, vamos fazer? Então, vai ser muito bem feito. Eu gosto assim. Então, cheguei lá, falei, vou fazer o meu melhor. E foi. Você arrasou, porque é muito tempo mesmo que você diminuiu. Foi um arraso. E aí, dessa prova, eu ganhei nessa medalha de recorde pessoal novamente... Eu diminuí 18 minutos, sendo que desses 18, 14 foram na bike. Então foi assim, e realmente eu vi, nossa, realmente a bike fez diferença. Foi... quando você tá muito bem treinado, é o que eu falo, até quando a gente fala de Pro Tour, mesma coisa de Fórmula 1, você fala, cara, os caras estão todos muito bem treinados. Será que aí o carro começa a fazer diferença? Aí a bike começa a fazer diferença, porque você tá muito bem treinado. Né? Aí começa a fazer diferença. Total. Talvez até aí, se você tá muito bem treinado, tá muito bem informado, começa a fazer diferença até nos seus investimentos. Porque você vai se informando, você vai mudando de patamar, né? Agora eu vou arriscar um pouquinho mais, agora eu vou arriscar um pouquinho mais. Quanto mais compreensão e entendimento você tem, mais segurança você tem. E menos você faz e você age com a emoção, você faz sem pensar. Porque quanto mais conhecimento você tem, você sabe, o mercado está... com uma taxa de juros mais elevada, as cotas dos meus fundos imobiliários estão derretendo, não vou sair porque eles mantêm seus fundamentos, não faz sentido eu perder esse dinheiro, muito pelo contrário, estou fazendo novos aportes. Sim, é isso. Mafê, a gente está chegando no final. mais. Passou muito rápido, né? Não, mas já vou deixar. A gente vai fazer outro, gente. Já comenta aí o que vocês querem ouvir dela. A gente vai fazer outro em 2025. Na temporada seguinte, a gente vai trazer Mafê aqui para falar mais de investimentos, porque esse assunto é maravilhoso. É um bichão de 7 cabeças para a maioria das pessoas, porque com a entrada da própria XP, virou um mundo. Todo mundo começou a abrir CPF, todo mundo começou a investir. Antes era uma coisa muito fechada. Eu lembro que você ia na feira, tinha as corretoras na feira, e você ia lá na feira escolher, era a Ágora, era não sei o quê, você ia lá escolher a corretora na feira. E não era hoje o que é tão aberto e acessível. A tecnologia também, eu acho que trouxe muito mais facilidade. Essa questão, antes a gente tinha que investir pelo home broker, no computador, enfim. Agora, você abre seu aplicativo, é muito fácil, gente. Você apertou abre um botão. Apertou um botão, ganhou dinheiro ou desgraçou sua vida. Cuidado. Total, cuidado. É brincadeira. Antes de acabar, eu sempre peço para deixar uma mensagem para as pessoas. Imagina que o mundo todo pudesse te ouvir. Se você pudesse deixar uma mensagem aí, qual seria? Independente de ser sobre investimento, se é sobre esse novo aprendizado, essa evolução que você está tendo aí, trazendo esporte para a vida, o que você quiser.
A câmera e o microfone são seus. Boa. Olha, é clichê, mas não é. É repetitivo, mas é importante. E o óbvio sempre precisa ser dito. Disciplina e constância. Então, muito mais do que acertar qualquer... quero ser o melhor corredor, quero ter o melhor investimento, quero tudo. O que vai te proporcionar resultado e realmente ter uma performance positiva, extraordinária, é você se comprometer e ter essa disciplina e constância. Então, para mim, se quer fazer uma dieta, tenha disciplina, tenha constância. Se você fizer um dia de dieta e 6 dias de pura jaca, você não vai emagrecer. Então, por isso que ter a constância é muito importante, ter a disciplina é importante. Acordar todos os dias motivado é difícil? É. Por isso que tudo parte de uma decisão. Então, disciplina e constância. Quando você começa com esporte, você começa realmente colocando aquele hábito na sua vida e você vai moldando a sua mentalidade, moldando os seus pensamentos. Aí é mais fácil você começar a colocar aquele perfil de pensamento em outras áreas. É mais fácil, porque você já teve a resiliência física, você já cruzou algumas linhas em relação aos processos difíceis do dia a dia. E a sua mentalidade ela vai ficando mais forte. Então, busque sempre desafios para que você consiga crescer, sair da zona de conforto e cada vez mais ter disciplina e constância. Então, quando a gente vai buscando um desafio, por exemplo, o triatlon, eu podia ficar quietinha lá, tava correndo só, tranquila, tava tudo certo. Corridinha no parque. Eu fui arrumar um problema, porque um desafio, exato, porque tava bom, eu corria, fazia as corridinhas de rua aqui e tava ótimo, tava sem grandes desafios, tava tudo certo. Mas eu entendi, gente, eu preciso moldar a minha mentalidade. Eu não sabia, basicamente não sabia nadar. Aprendi a nadar, nadei em águas abertas, nadei no mar e venci medos. E aí você vai cada vez mais ficando forte, resiliente e trazendo literal isso para diversas outras frentes da sua vida. Então, se eu posso dar uma dica, busque desafios e tenha disciplina e constância. Modele sempre pessoas que já tenham sucesso nas frentes que você quer. Então, o que essas pessoas fazem? O que fez essas pessoas alcançarem esses resultados? Porque entender esse planejamento, essa estratégia dessas pessoas também é o que vai te fazer obter resultados. É isso aí, muito bom, gente, maravilhoso. Eu ia pedir uma coisa para ela aqui, mas eu sei que isso tem que virar uma aula. Eu ia pedir para você falar sobre entrada, momento de entrar, momento de sair. Então, o que eu vou pedir? Vou pedir para a Bia, que é a Bia que me ajuda, colocar na thumb aí. E para você dizer aqui para a câmera aonde as pessoas te encontram, se é LinkedIn, se é YouTube, se é Instagram, se é TikTok, se é Spotify, porque hoje em dia tem tanta mídia que a gente fica perdido. Onde elas te encontram e depois a gente coloca na thumb para ficar fácil aí, escritinho. Combinado. Então, bom, se você quer conhecer mais sobre fundos imobiliários, eu tô no Instagram, @mafeviolati. Eu tô também no LinkedIn, eventualmente faço alguns posts ali. Também tô no TikTok. Aê. @também mafeviolati. E já tem um canal de YouTube aí, entrando aí no ar com conteúdos. Então, sabe assim que você perguntou, quando entrar no fundo imobiliário, quando comprar, quando vender, a gente vai fazer tudo isso de conteúdo, vai ser bem legal. E aí espero que da próxima vez que eu vier aqui, eu já conte novidades em relação a esse canal. Maravilhosa, adorei. Aí tem spoiler, gente, não perde. Esse foi mais um Empowercast para vocês. Como eu sempre digo, mais do mesmo, mas nunca jamais o mesmo, porque vocês viram aqui. E toda terça-feira tem episódio novo no canal. Terça-feira às 11 lá no YouTube sai em vídeo. Tem no Spotify também em vídeo. E não esquece de segunda a sexta, às 6h30 da manhã, o pré-treino com aquela mensagem curtinha para você dar aquela mudada no seu dia, começar seu dia diferente. E eu falo, isso aí, rapaz, dá um trabalho, mas eu faço todo dia, porque sou eu que faço as mensagenzinhas, mas eu paro e penso e vou lá e faço com todo carinho, que eu acho que é um momento super importante para vocês começarem o dia de forma diferente. Um beijo e até a próxima!